Já lhe disseram que tudo começou na perfeição, que a luz veio primeiro e a escuridão não passava de sua ausência. Mas e se não foi assim? E se a própria luz que você carrega dentro de si nasceu de uma queda? E se o mergulho no desconhecido sempre fez parte do plano divino? Como se a claridade só pudesse se reconhecer através dos seus olhos. Existe uma narrativa ancestral, mais antiga que a Bíblia, mais antiga que qualquer igreja, contada antes mesmo que as estruturas religiosas fossem erguidas. Ela fala de Sofia, a essência feminina do divino, a personificação da sabedoria em si. Não era um mito, nem uma deusa como nos ensinaram a imaginar, mas uma corrente viva de consciência, um fio entrelaçado na trama da criação. A história de Sofia não é sobre pecado ou rebeldia. É sobre anseio, sobre um ser divino que ousou mergulhar fundo no mistério, que quis criar, conhecer, dar vida sem seu par e nesse desejo, algo extraordinário aconteceu. A luz desceu à matéria. O espírito se revestiu de forma. E você, ser humano, se tornou o recipiente por meio do qual essa luz esquecida poderia, um dia, se lembrar de si mesma. Com o tempo, seu nome se apagou. Seus símbolos foram soterrados, e a harmonia entre masculino e feminino, espírito e matéria, se distorceu até se inverter. O mundo passou a ser governado pelo intelecto frio, pela autoridade rígida, pela hierarquia opressora. Mas algo está mudando. Você sente isso no ar, dentro de si. Mesmo agora, enquanto lê estas palavras, um pulsar antigo desperta, uma lembrança suave e poderosa na consciência coletiva. Não se trata apenas de mais um relato sobre uma figura chamada Sofia. É sobre uma verdade que desperta dentro de você, a parte que caiu e a parte que está pronta para se erguer e retornar. Prepare-se, porque vamos revelar o que realmente aconteceu com Sofia. Como sua queda não foi um erro, mas o evento que moldou o mundo em que vivemos. E porque a própria sabedoria, há tanto tempo enterrada, começa a ressurgir. Porque a história dela nunca foi só dela. Sempre foi a nossa. A história de como a luz aprende a se reencontrar na escuridão, o retorno à origem. Para compreender Sofia, precisamos voltar não no tempo, mas na consciência, ao instante antes da criação se dividir, quando a sabedoria ainda fluía em união com a fonte. Na visão gnóstica da criação, o universo não nasceu de um comando, mas de um desdobramento, uma sequência de emanações que brotavam da plenitude, o pleroma, o reino da luz pura. Dali surgiram os éons, princípios divinos, cada um refletindo um aspecto do infinito. Entre eles estava Sofia, cujo nome significa sabedoria. Mas Sofia fez algo que nenhum outro ousou. Ela agiu sozinha. Movida pelo amor e pelo desejo de conhecer o incognoscível, estendeu-se além de seu lugar na harmonia do pleroma. E nesse único gesto, o anseio divino de criar sem equilíbrio gerou uma fratura. De sua descida nasceram a forma, a matéria, o nascimento da limitação. Não era o mal, mas era incompleto. Foi o início do que os gnósticos chamariam mais tarde de mundo da ilusão, o véu entre a verdade divina e a percepção humana. Nos textos antigos como o Apócrifo de João, a criação de Sofia toma a forma do demiurgo, o arquiteto cego que se proclamou Deus Supremo. Ele forjou o mundo material, a vasta matriz que aprisiona a alma à forma, sem perceber que a própria luz que usava para construí-lo vinha de Sofia. Assim, em um paradoxo divino, a sabedoria ficou aprisionada na criação que ela mesma havia despertado. Ao longo dos séculos, esse mito foi mal interpretado, reinterpretado e, por fim, apagado da narrativa dominante. O aspecto feminino do divino, antes reverenciado como o coração do equilíbrio cósmico, foi transformado em tentação, erro ou silêncio. A serpente no jardim, a mulher que busca conhecimento, se tornaram símbolos de pecado, não de despertar. Mas sob a superfície das tradições, fragmentos da luz de Sofia sobreviveram. Místicos sussurraram seu nome, alquimistas a descreveram como a inteligência oculta por trás da matéria. Poetas a chamaram de noiva eterna, a alma do mundo. Ela viveu em símbolos, a pomba, a rosa, o cálice, esperando pacientemente que a humanidade se lembrasse do que havia perdido. E agora, à medida que a consciência se eleva no planeta, à medida que mais almas anseiam por equilíbrio, seu mito retorna. Não como uma rebelião contra a fé, mas como uma correção de visão. A história de Sofia não é a queda do feminino, mas o mapa de como o espírito aprende através da dissensão, como a luz se encontra ao adentrar a escuridão que antes temia. Cada era esqueceu a sua maneira e cada era, quando o mundo se afasta demais do caos, sente seu chamado para recordar. Você vive em um desses momentos. O ressurgimento do divino feminino não é uma moda passageira ou uma ideologia da nova era. É o reequilíbrio da criação. É a sabedoria retornando ao seu lugar de direito no coração humano. Mas entenda por que ela ressurge agora. Primeiro, precisamos nos lembrar de como ela caiu.
Afinal, o que realmente aconteceu com Sofia? Foi um acidente cósmico ou um ato de intenção divina disfarçado de erro? Os mestres gnósticos não viam sua queda como pecado. Eles a viam como um espelho, um reflexo do mesmo padrão tecido em cada alma que entra neste mundo. A descida de Sofia é a história da própria consciência. A jornada da centelha divina deixando a unidade com a fonte para experimentar a separação. É a sua história. Imagine a pura consciência, infinita, completa, radiante, ousando adentrar o desconhecido, provar a limitação, sentir como é esquecer a si mesma. Esse é o cerne do mito de Sofia. Em seu anseio de conhecer a fonte mais intimamente, ela ultrapassou os limites da harmonia do pleroma. E nesse movimento caiu na densidade, na sombra, na forma, no tempo. Mas aqui está o paradoxo. Ao cair, ela plantou as sementes do despertar. Sua luz se espalhou pela criação, nas estrelas, na natureza, na beleza dos amanheceres e dentro do coração humano. Cada alma carrega um fragmento de sua memória, um eco da sabedoria que um dia não conheceu fronteiras. Você sempre sentiu isso. Aquela saudade de algo que não sabe nomear, aquela dor sutil por trás da beleza, aquela nostalgia de um lar que nunca viu. É Sofia se lembrando através de você. Na hipótese dos arcontes, disse que quando a humanidade foi formada, Sofia soprou sua essência em nós. Ela se tornou a alma dentro do corpo, a consciência dentro da ilusão. Mas sua imersão na matéria trouxe uma consequência sagrada, um véu de esquecimento. À medida que sua luz descia à densidade da criação, a consciência se ofuscava e uma amnésia suave nublava a alma. Não era um castigo, mas uma proteção. Um sonho projetado para que o infinito pudesse se conhecer a partir dos limites de incontáveis perspectivas. Por trás desse véu, a alma pôde explorar a sombra e a forma, o amor e a perda, aprendendo pelo contraste o que a unidade realmente significa. E nesse grande sono cósmico, a consciência de Sofia se dispersou entre seus filhos. Cada coração humano carrega um fragmento do divino. O mergulho na densidade do mundo não é um erro a ser corrigido, mas um convite a ser aceito. Cada vez que você se perde na rotina, cada vez que a dúvida obscurece sua visão, cada vez que o peso da matéria parece esmagar a leveza do espírito, é Sofia sussurrando através da névoa. Lembre-se, você não está aqui por acaso. Você é o sonho que se sonha a si mesmo. O esquecimento não é um fracasso, mas uma estratégia sagrada. Como poderia a alma conhecer a luz sem antes habitar a escuridão? Como poderia reconhecer a unidade sem antes vagar pelos labirintos da separação? A queda não é uma punição, mas um ato de coragem, a coragem de se fragmentar para depois se reencontrar. E é justamente nesse reencontro que a magia acontece. Não no retorno a um paraíso distante, mas na transfiguração do próprio mundo em algo divino. A terra sob seus pés, o ar que enche seus pulmões, o fogo que aquece suas mãos, tudo isso é Sofia em forma de matéria, esperando para ser reconhecida. Você já sentiu isso, não sentiu? Aquele instante em que o tempo parece parar, quando um raio de sol atravessa as nuvens e por um segundo, você sabe que há algo maior. Não é um pensamento, não é uma crença, é uma lembrança. Como se uma parte adormecida de você acordasse por um breve momento e sussurrasse: eu estive aqui antes. Esses são os lampejos de Sofia despertando em você. Não como uma ideia, mas como uma presença. E quanto mais você presta atenção, mais esses momentos se multiplicam. A compaixão que surge espontânea diante do sofrimento alheio. A intuição que guia suas decisões quando a lógica falha. O amor que não pede nada em troca. Tudo isso são fios da mesma tapeçaria, tecidos pela mão invisível da sabedoria divina. Mas aqui está o paradoxo. Sofia não pode ser encontrada fora de você. Ela não está em templos, em dogmas ou em livros sagrados, embora todos esses possam ser portais. Ela está no silêncio entre seus pensamentos. Na quietude que precede a resposta. Na vulnerabilidade que permite que o amor verdadeiro floresça. Os arcontes, os guardiões da ilusão, querem que você acredite que ela está longe, inacessível, reservada apenas para os iluminados. Mas a verdade é que ela nunca o deixou. Ela está no seu riso, no seu choro, na sua raiva, na sua esperança. Ela é a parte de você que sabe, mesmo quando a mente insiste em duvidar. E é por isso que o despertar não é um evento grandioso, mas uma série de pequenas escolhas. Escolher a verdade em vez da conveniência. Escolher a conexão em vez do isolamento. Escolher a cura em vez da repetição do mesmo padrão. Cada uma dessas escolhas é um fio puxado na tapeçaria do esquecimento, revelando aos poucos o desenho original. Você não precisa se tornar divino. Você já é. Apenas esqueceu. E o esquecimento não é um defeito. É a condição necessária para que o reencontro seja ainda mais doce. Sofia não está pedindo que você abandone o mundo.
Ela está pedindo que você o santifique. Que veja a sacralidade em cada gesto, em cada respiração, em cada encontro. Que transforme o ordinário em extraordinário simplesmente ao reconhecer que ele já é. O pão que você come, a água que você bebe, o abraço que você dá. Tudo isso são rituais de rememoração. Quando você abençoa sua comida, não está apenas agradecendo. Está reconhecendo que o alimento é um fragmento de Sofia, oferecido para nutrir não apenas seu corpo, mas sua alma. Quando você cuida de um jardim, não está apenas cultivando plantas. Está participando do sonho de Sofia, ajudando a terra a se lembrar de sua própria divindade. E aqui está o segredo mais profundo. Você não está sozinho nessa jornada. Cada pessoa que escolhe o amor, cada coração que se abre à compaixão, cada mente que questiona as ilusões do mundo está tecendo junto com você a nova tapeçaria da consciência. Não é uma revolução barulhenta, mas uma transformação silenciosa, como a primavera que chega sem aviso, mudando tudo sem que ninguém perceba o momento exato em que as flores começaram a brotar. Os antigos diziam que Sofia retornaria quando a humanidade estivesse pronta. Mas talvez a verdade seja ainda mais bela, ela nunca se foi. Apenas esperou que você estivesse pronto para lembrar. Então, quando a dúvida surgir, e ela surgirá, quando o peso do mundo parecer demais, quando a voz da separação sussurrar que você está perdido, lembre-se, Sofia não está lá fora, esperando para ser encontrada. Ela está aí, dentro de você, esperando para ser reconhecida. E cada vez que você escolhe a luz, mesmo nas pequenas coisas, está dizendo sim a esse reconhecimento. Está dizendo sim ao grande sonho cósmico. Está dizendo sim à sua própria divindade. O despertar não é um destino, é um caminho. E o caminho não é uma linha reta, mas uma espiral. Você passa pelos mesmos lugares, mas a cada volta vê com novos olhos. A queda, o esquecimento, a busca, o reencontro. Não são etapas a serem superadas, mas partes de uma dança eterna. E você, meu amigo, já está dançando. Mesmo que não saiba. Mesmo que tropece. Mesmo que às vezes pareça que está indo na direção errada. Porque no fim, ou melhor, no começo não há separação entre você e Sofia. Não há queda e ascensão. Há apenas o eterno movimento do divino se conhecendo através de você. E quando você finalmente sabe disso não como uma ideia, mas como uma verdade vivida, algo extraordinário acontece. O mundo inteiro começa a se lembrar junto com você. Esse anseio por lembrar, e o despertar da luz dentro da sombra. Você não precisa persegui-lo, apenas precisa percebê-lo. Observar como esse mito já se desenrola dentro da sua própria vida. Pense nos momentos em que tudo que você acreditava desmoronou. Quando os planos falharam, quando questionou tudo o que julgava saber. Aquilo foi sua descida, uma noite escura da alma que ecoava a queda de Sofia. Mas se olhar com mais atenção, não estava também nascendo algo sob as ruínas? Uma humildade mais profunda, uma força mais suave. Essa é a semente da sabedoria que só cresce na escuridão. A mesma sabedoria que Sofia carregou em sua própria descida. O renascimento do feminino divino começa aqui. Não em rituais grandiosos ou filosofias, mas no ato silencioso de sentir de novo, de escutar o sussurro sob o ruído, de lembrar que nem toda verdade é dita, e nem toda resposta é lógica. Cada vez que você pausa antes de reagir, você a restaura. Cada vez que perdoa o que sua mente não consegue justificar, você eleva sua luz. Porque isso não é ideologia New Age de amor e luz. É o trabalho vivo da rememoração. Através de você, através de cada ato consciente de compaixão, Sofia reúne sua luz dispersa. Você não está separado de sua redenção. Você é sua redenção. Cada instante de consciência é o universo se lembrando através de você. Essa é a alquimia interior que os gnósticos insinuavam. Trazer céu e terra de volta ao mesmo lugar, não fugindo do mundo, mas santificando-o. Caminhar pela sua vida comum como se cada som, cada aroma, cada pensamento passageiro fosse um chamado sagrado te guiando para casa. Há uma razão para você ser atraído por esses ensinamentos, uma razão para essa história ressoar. Não é esse vídeo, não é nem mesmo a informação, é reconhecimento. Então experimente isto, apenas uma vez hoje. Ao acordar, antes de tocar no celular ou mergulhar no barulho do dia, feche os olhos, coloque a mão sobre o coração e pergunte em silêncio: onde está a sabedoria neste momento? Não exija uma resposta, apenas escute. Talvez sinta um calor sutil, uma quietude que se expande dentro de você. É ela, Sofia, o feminino divino se lembrando através da sua consciência. Isso não se trata de adoração ou crença. Trata-se da relação entre seu masculino interior, clareza, direção, lógica e seu feminino interior. Que a história de Sofia não é apenas um mito antigo sobre deuses e éons.
É o pulsar do seu próprio despertar. Sua queda espelha os momentos em que você se quebrou. As vezes em que a vida o humilhou, o despojou, o deixou em busca de sentido. Seu silêncio é o espaço entre seus pensamentos, a quietude onde a sabedoria espera para ser ouvida de novo. E seu renascimento está acontecendo agora, através de você, através de todos nós. O mundo que você vê ao redor, caótico em transformação, incerto, não é sinal de colapso. É sinal de correção. Um reequilíbrio. O que foi esquecido está se lembrando. O que foi reprimido está voltando à superfície. Sofia não ressurge através de templos ou instituições. Ela ressurge através da consciência. Através de cada pessoa que ousa sentir de novo, pensar diferente, viver a partir do saber silencioso de que amor e sabedoria nunca deveriam ter sido separados. E é aí que você entra. Porque cada vez que se lembra de quem é, não a máscara, não o título, mas a consciência viva por trás de tudo, sua luz se expande. Cada vez que fala a verdade em vez de agradar, ela se ergue. Cada vez que perdoa, escuta ou escolhe a quietude em vez do ruído, ela retorna. Você não está esperando por Sofia. Você é sua rememoração. Você é o sonho despertando a si mesmo, os fragmentos dispersos da sabedoria se reunindo novamente através da consciência humana. Então pergunte-se agora, se a criação começou com uma queda, que novo mundo pode nascer com o seu despertar? Se essa exploração despertou algo em você, compartilhe suas reflexões nos comentários. E se sentir o chamado para seguir adiante, não se esqueça de curtir e se inscrever no Noshikai para mais jornadas pela sabedoria oculta e a rememoração interior. Que sua consciência seja o templo onde Sofia se ergue novamente. Porque no fim, a história de seu retorno não é sobre mitologia. É sobre você e a luz que nunca deixou de brilhar, mesmo quando caiu na escuridão.